Maru. Bianca, as possibilidades do infinito. Edição produzida por Bruno Souza Audiovisuais. Para perfeição, comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor. De um contato do terceiro grau à conquista da autoconsciência. Aos 28 anos teve o seu primeiro contato com extraterrestres, em 1976, o qual descortinou a sua visão, campos ainda inexplorados da existência humana, ampliando de modo radical a sua compreensão da vida e do mundo. Foi então que começou a aprender a técnica física para a conquista da autoconsciência, TFK. Hoje, Bianca tenta transmitir a todos os conhecimentos que adquiriu em 11 anos de experiência. Este é o objetivo desta obra, cuja leitura, esperamos, possa abrir a todos os leitores novos horizontes de certeza e esperança nas generosas e infinitas possibilidades do ser humano. As Possibilidades do Infinito não é uma obra de ficção. Também não é uma obra que possa ser classificada como ufologia, pois não se trata de uma investigação objetiva sobre mistérios insondáveis envolvendo seres extraterrestres, nem tampouco pode ser enquadrada nas classificações correntes do ocultismo, do misticismo ou da projeção astral. Os leitores vão, com certeza, encontrar neste livro vários paralelos com a ciência, a filosofia, a religião, o misticismo e outras formas de abordagem do espaço interior, ou seja, essa realidade é a que chamamos de espírito, consciência humana, mente, ética. No entanto, As Possibilidades do Infinito, tal como o próprio título indica, vai muito além da nossa imaginação. Este livro não é apenas um relato sobre encontros que a autora manteve com homens e mulheres de outros planetas. Embora o relato desses encontros seja, por si só, suficiente para justificar a leitura e o estudo dessa obra, o que nela mais impressiona é que tudo o que é dito por Kahan, o homem do planeta Clermer, tem estreita relação com nosso mundo, o universo dos nossos valores e mais ainda, mostra-nos, em muitas passagens, o quanto estamos longe de compreender o que são os discos voadores e de conceber a imensidão das nossas possibilidades. As Possibilidades do Infinito é, na verdade, uma notícia, ou melhor, é a notícia de que necessitam todos os habitantes de nosso planeta. É uma notícia que nos fortalece e nos libera. Por quê? Porque nos traz os meios práticos pelos quais cada leitor, livremente, se o desejar, poderá conhecer efetivamente a si mesmo, e assim. Centro de Estudos de Cineidologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 4PAGIN. Conhecer o universo e os deuses, como já estava escrito no templo grego de Delfos. Quem, como o autor dessa breve apresentação, percorreu e continua trilhando o caminho da técnica física para a conquista da autoconsciência que Kahan transmitiu a Maria da Aparecida de Oliveira, a Bianca, sabe que tudo o que nesse livro está relatado é real e verdadeiro, não porque também tenha tido um contato físico com extraterrestres. A razão dessa certeza está na própria experiência da técnica trazida por Kahan, está no fato de que seus resultados são insofismáveis e ampliam nossos horizontes individuais de maneira absolutamente inacreditável para quem ainda não tenha tido a possibilidade de buscar a si mesmo com a ajuda desta nova e libertadora técnica física de abordagem do espaço interior. É por isso que As Possibilidades do Infinito constitui, a nosso ver, uma plataforma de esperança nesse tempo de crise e mudança em que estamos vivendo. Walter Marques.
de um contato do terceiro grau à conquista da autoconsciência. Agradecimentos. Quero agradecer a todos aqueles que de alguma maneira tornaram esta obra possível. Agradeço ao jornalista Walter Marques por ter feito para mim o trabalho de correção e revisão do texto deste relato e também por ter aceitado o meu convite para fazer a apresentação da obra. Quero fazer um agradecimento especial ao publicitário Carlos Inácio Nascer, a quem devo o título desta obra, pois foi por sugestão dele que resolvi abrir este trabalho com o título As Possibilidades do Infinito. Devo agradecer ainda ao figurinista José do Alves, o Jô, por ter me ajudado a resolver uma de minhas maiores dificuldades na preparação deste relato, o retrato falado de Carran, ao me apresentar seu colega de trabalho, Marcelo José da Silva. Meus agradecimentos especiais à pesquisadora Irene Gramsci, por sempre ter tratado o meu caso com carinho e também por ter sempre tido tempo para me receber em sua casa, mesmo quando o assunto era simples desabafo. Ela sempre soube separar as dificuldades da minha vida particular dos assuntos relacionados com o meu contato. Obrigada, Dona Irene, por tudo. Também quero agradecer ao pesquisador Dr. Walter Buller por sempre ter me incentivado a fazer este relato por escrito desde os primeiros dias do nosso encontro para a pesquisa. Um agradecimento especial ao pesquisador Carlos Arthur da Rocha, mais conhecido como Carlos Sideral, por ter dado início à divulgação do meu trabalho no meio ufológico e também por ter sido ele a primeira pessoa que se propôs a fazer um retrato falado de Carran e também todos os desenhos que fazem parte do acervo dos pesquisadores. Ao pesquisador e jornalista norte-americano Gary Richman, agradeço por ter sido um dos primeiros a praticar os exercícios que me foram ensinados por Carran. Também ao pesquisador e professor Urvio Brant Aleixo por me ter transmitido o maior número de informações sobre a região de Minas Gerais que me foi indicada para que eu pudesse dar início ao meu trabalho. Ao físico e pesquisador Alberto Francisco do Carmo, agradeço por ter feito estudos das fotos que tiramos no nosso contato com Carran e ter distribuído a todos os pesquisadores o resultado de seus estudos. Também devo agradecer ao arquiteto Luiz Gonzaga Cortesi por ter sempre me apoiado e incentivado para que eu não desistisse do meu trabalho. Agradeço ainda ao general Alfredo Moacir Shoa pelo seu apoio e também por nunca ter duvidado do meu contato e sempre estar pronto a me ajudar em quaisquer circunstâncias. Aos meus amigos de São Paulo, Carlos Takamori, Roberto Rodrigues Guimarães, Haroldo Macedo, Paulo Sérgio, Renato Dias Montenegro, Maria Isabel Sanchez, Rita Cássia Castro, Daniel Pré, Mitterrand, agradeço por terem colaborado comigo de várias maneiras e principalmente durante o tempo em que redigi e preparei este trabalho para a publicação. Ao amigo Marcelo Matos Taúbe de Campinas, agradeço por ter feito as ilustrações internas desta obra. Agradeço também aos amigos do Rio de Janeiro, Francisca Gramsci e José Renato de Souza, e quero fazer um agradecimento especial aos amigos Maestro Sebastião de Oliveira, José Moreira, Manuel de Oliveira e ao Souza por terem presenciado um de meus contatos auditivos e dado seus depoimentos para a pesquisa, confirmando o ocorrido. Por terem estado comigo nos bons e nos maus momentos. Agradeço aos amigos de Belo Horizonte, Luiz Formigueri, Marco Antônio França, Guilmar França, Décio Araújo Bichara Simão, Fernando Campos Pena, professor Eulâmpio Moraes, doutora Zeli Coutinho, professor José Thomas Casareto, Marcos Viana, Jorginho, doutor Rosenberg Fonseca, Mário Marianos de Castro, Clemente Dona Raimunda, Eduardo A.T. Quadros e João Batista de Oliveira. E também ao amigo Thomas Grey Morton de Pouso Alegre. Agradeço também aos amigos de Santa Catarina, Dr. Wagner e Osni por terem dado continuidade ao trabalho mesmo sem a minha presença.
Adjair Araújo Cutica, do Paraná, agradeço por ter patrocinado parte deste trabalho. A meu pai, Joaquim Luiz Barbosa, que sempre esteve ao meu lado, mesmo quando não acreditava muito em mim, agradeço com carinho. Aos amigos de Brasília, especialmente ao Dr. Azor Antônio Dias, a Maria Helena, Newton José Camargo, Antônia de A.F. Ferreira por terem confiado em mim desde o primeiro encontro que tivemos. Aos pesquisadores Maurice Chatelain e Dr. Jim Guiel, da França e ao Dr. Limpoios, do Canadá, pela atenção que me dedicaram com seu trabalho de pesquisa, fica a minha gratidão. Aos meus filhos Esther e Eugênia, Estefânio Eugênio e Franciane e Andréa pela compreensão que tiveram comigo durante o tempo em que escrevi este relato e não pude dar a eles a atenção que merecem. Ao meu marido Dalton Bichará Simão, agradeço por ter estado comigo em todos os momentos. Sem o seu apoio eu jamais teria realizado este trabalho. Agradeço também ao Sr. José Gravia de Brasília por sua colaboração para a conclusão deste trabalho. A união dos povos se faz necessária quando tentamos atingir o conhecimento. Não pares de buscar. O teu cansaço representa o fim. Templo de Horus. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Templo de Delfos. O homem é o seu destino ou o seu gênio. Heráclito, o obscuro. Pela facilidade com que o espírito se satisfaz pode-se medir a extensão da sua perda. Os relatos sobre contatos com discos voadores e extraterrestres provocam na maioria das pessoas, mesmo aqueles que têm alguma curiosidade sobre o assunto, reações de dúvida e descrença. Invariavelmente, as notícias sobre discos voadores que aparecem na imprensa trazem a marca do impalpável e do mistério, mesmo quando, como ocorreu recentemente no Brasil, os discos voadores ou objetos semelhantes são avistados por um homem de cuja sanidade mental ninguém duvida. Refiro-me aos objetos luminosos avistados e seguidos pelo presidente da maior empresa estatal do país, o Coronel Osiris Silva, em maio de 1986, na região de São José dos Campos, no estado de São Paulo. O fato, como muitos devem se recordar, foi divulgado pelo ministro da Aeronáutica, depois da autorização do próprio presidente da República. A evidência era tão gritante que o ministro da Aeronáutica convocou a imprensa e permitiu que os pilotos dos caças que perseguiram os objetos voadores fornecessem detalhes sobre o que haviam visto e como se comportavam os tais objetos. Além de avistados, os objetos também foram detectados pelos radares dos caças e do SINDACTA, o Sistema Brasileiro de Controle do Tráfego Aéreo. De resto, muita gente sabe o quanto é comum aos pilotos da aviação comercial o avistamento de objetos voadores não identificados e também aos radares dos aeroportos a captação de sinais de objetos de forma circular, que se movem no espaço de maneira inusitada, indicando, no mínimo, um grande domínio da navegação espacial. Mesmo com todas as evidências de que há algo mais no ar além dos aviões de carreira, é extremamente difícil para a maioria das pessoas superar os limites da incredulidade e da dúvida. É compreensível. Mesmo quem já viu discos voadores ou tem do universo físico uma concepção que admite a existência de seres humanos em outros planetas, mesmo estes têm muita dificuldade, até mesmo em imaginar que os discos voadores e seus misteriosos tripulantes possam ter algo a ver conosco. Afinal, além do impacto tecnológico, que nos lança na imponderabilidade da total falta de parâmetros, resta-nos pouco tempo para buscar uma compreensão mais profunda dos fatos estranhos que vez por outra são percebidos por nós e nos intrigam. Afinal, o que está acontecendo?
A maioria parece se comportar como se houvesse um alto risco em fazer-se efetivamente esta pergunta e efetivamente dedicar energias à busca de uma resposta que possa estar de acordo com a experiência. De certo modo, tem razão. Até há bem pouco tempo não dispunhamos de meios, um método, uma técnica, meios físicos e palpáveis, verificáveis, operacionais que nos colocassem no caminho da revelação do mistério que está por trás dos veículos a que damos o nome de discos voadores. Este livro é, nada mais nada menos, do que o clarão que rompe a cortina do mistério e nos apresenta a verdade com ela simples e despojada. Contudo, é preciso reconhecer que, na falta dos meios que esta obra nos transmite, tínhamos necessariamente que permanecer nos limites de nossa ignorância, armados de crenças ou suposições e analogias autorizadas pela ciência oficial e, assim, avançar timidamente, como cegos, às apalpadelas. Hoje, a ciência já nos fornece cálculos de alta probabilidade da existência de vida inteligente em outros sistemas solares. Porém, é raro achar-se um cientista que admita a existência de seres humanos iguais a nós, fora do planeta Terra e, menos ainda, que possa haver alguma relação entre esses nossos semelhantes extraterrenos e a nossa própria existência. No entanto, os relatos sobre discos voadores continuam se acumulando e isto há séculos. Veja-se a obra de Shibo sobre os discos voadores na China. Mas há também um fato inegável. Por razões que se ligam quase que totalmente ao estado atual da percepção que a maioria dos habitantes do planeta Terra tem da realidade, os discos voadores e seus tripulantes, enfim, este assunto, salvo raríssimas exceções, tem estado envolto numa bruma em que se misturam o misticismo, o ocultismo e o esoterismo, muitas vezes ciosamente cultivados pela presunção megalomaníaca de líderes, chefes, mestres, gurus que se apresentam como detentores da última palavra em tudo que se refere ao conhecimento do universo, da vida humana, do seu sentido e de sua finalidade e, assim, em lugar de despertar os espíritos para a busca, manipulam consciências indefesas. Tudo isto, além de outros fatos importantes, que serão esclarecidos no curso deste relato de Bianca, tem contribuído para que os discos voadores seus tripulantes continuem, como a verdade, escondidos por trás do véu das aparências, entre as inumeráveis possibilidades do infinito. O livro que o leitor vai ler não foi escrito por nenhum mestre ocultista. Ele não propõe a formação de qualquer nova seita religiosa, nem pretende semear rituais de qualquer iniciação esotérica. Ele é o relato fiel, tanto quanto possível, de um contato que se iniciou em 1976 e, desde então, tem sido mantido com benefícios inestimáveis para todos aqueles, poucos é verdade, que têm tido a felicidade de conhecer Bianca e se informar sobre o seu contato, não movidos pela dúvida absoluta e sabotadora dos que temem a si, mas pelo desejo sincero de saber por si mesmos. Se há alguma relação entre este relato de Bianca e as tradições do ocultismo e do esoterismo, uma marca característica o distingue de maneira inconfundível: a forma absolutamente esotérica adotada por seu contato extraterrestre, Karan, homem do planeta Clermer, na transmissão dos conhecimentos. Aceitar ou não a existência de discos voadores e de vida humana em outros planetas de sistemas solares desta ou de outras galáxias, a partir deste relato de Bianca, deixará de ser um debate estéril para tornar-se o que efetivamente é, um problema prático, de percepção, e não um problema teórico. O que está em causa aqui é a nossa própria visão do universo físico e da vida humana, terrenos nos quais, como de resto em qualquer outro, a verdade é um problema prático. O relato que Bianca nos faz de seu contato com seres humanos de outros planetas não responde à nossa temerosa ignorância com exóticas provas materiais. Ao contrário, o que ela nos traz, e esta é a maior prova que pode haver, é uma revelação singela, instigante e poderosa.
o instrumento, a mediação, o método capaz de conduzir quem busca compreender o universo e a vida humana à experiência socrática do sei que nada sei. Logo, o que Bianca nos traz é o acesso prático, por meios físicos, à compreensão e ao domínio da natureza do verdadeiro saber, que se legitima pelo efetivo poder de percepção e ação que confere aos indivíduos. É extraordinário ver a firmeza com que Bianca, tendo apenas o curso primário incompleto e vivendo com dificuldade, defende a veracidade de seu contato, combatendo, sem desfalecimento, todo e qualquer procedimento que possa conduzir a ela, aos seus amigos, enfim, ao seu trabalho, a enveredarem pelo caminho respeitável, porém obscuro do misticismo. É verdade que Carran, respondendo às perguntas de Bianca, fala sobre o Criador de uma forma que pode trazer à memória de muitos o panteísmo de Giordano Bruno. Carran diz que trazemos o conhecimento do Criador como um registro, por natureza, e que o Criador está em tudo que existe e se manifesta em tudo que existe. Giordano Bruno dizia coisa muito parecida e foi queimado na fogueira da Inquisição. Mas Carran também diz que em seu planeta não há nenhuma necessidade de religião, o que, com toda certeza deve estar alicerçado na posse de uma percepção mais profunda e mais ampla das possibilidades do ser humano. Mas ainda encontramos outros elos entre o relato de Bianca e tempos ainda mais recuados na história. Edward Schur explica na obra Os Grandes Iniciados, veja-se o capítulo dedicado a Pitágoras, que a forma mística, adotada pela tradição iniciática que precedeu o nascimento da filosofia grega, foi conveniente para atender a duas necessidades daqueles que detinham o conhecimento: preservá-lo e difundi-lo, transmitindo-o a novos alunos, e preservar a própria integridade física dos instrutores. Revelar aqueles conhecimentos a todos, indiscriminadamente, seria julgado um sacrilégio pela multidão, o que resultava na punição do faltoso com a condenação à morte. Porém, também há registros históricos que permitem supor que, bem antes dos primeiros lampejos filosóficos pré-socráticos, os conhecimentos trazidos por Carran já eram disponíveis no planeta Terra. O mito egípcio de Osíris, que nos chegou atravessando mais de 2 milênios como o deus do eterno retorno, tem como fundamento a concepção da dualidade da existência humana representada pelos termos corpo e alma na filosofia grega e no cristianismo católico. Corpo e espírito para os espiritualistas, ou, em termos mais afinados com os resultados das pesquisas científicas modernas, corpo e consciência, matéria e energia. Já as múmias egípcias parecem indicar que o reino dos faraós, no qual a técnica da mumificação se desenvolveu, foi uma imitação impotente e ingênua de um período anterior, no qual o conhecimento e o poder sobre as relações entre consciência e matéria eram efetivamente disponíveis e operacionais. O mito da caverna de Platão, bem como suas concepções da reencarnação e do verdadeiro saber como reminiscência e, ainda, sua afirmação de que a sabedoria que ele detinha vinha do Antigo Egito, todos esses registros históricos apontam na mesma direção e permitem vislumbrar uma relação íntima entre o relato de Bianca sobre o seu contato com Carran, as tradições iniciáticas da antiguidade e os primórdios da filosofia grega. Sócrates acreditava que a morte não é o fim da vida humana e tentava fazer com que as pessoas aprendessem alguma coisa sobre si mesmas, não através de procedimentos iniciáticos, mas pela mediação da reflexão filosófica. Bem, podemos pensar que os primeiros filósofos gregos acreditavam em tolices. Haveria muitos tolos sábios a colocar na lista, cujas intuições apontaram no mesmo rumo. No entanto, é possível que os pais da filosofia grega não tenham dito tudo o que sabiam ou que as notícias que temos deles sejam mais incompletas do que suspeitamos.
A maiêutica de Sócrates, que hoje continua tão atual quanto no seu tempo, é, como tudo demonstra nos diálogos de Platão, um esforço no sentido de descobrir o estado de consciência em que se encontra o interlocutor, e com ele avançar na busca da verdade a partir dos seus próprios limites, jamais avançando além daquelas conclusões a que o interlocutor poderia chegar através do movimento livre de sua própria consciência. É instigante notar que o método utilizado por Carran e com Bianca tem muita semelhança com o procedimento socrático, cujo fundamento objetivo é o de que, por natureza, o ser humano só pode aprender a partir de seu próprio limite individual e não se plasmando, de forma imediata, por subordinação, à consciência alheia, como se fosse um objeto que recebesse a sua luz e o seu vigor de alguma fonte exógena. Aristóteles, com todo o seu esforço para que a consciência se voltasse para o mundo objetivo da natureza e da sociedade, também se preocupou em saber se o que sente é o corpo ou a alma. No entanto, muito mais importante para aquilo que desejamos expor nessa apresentação, é o princípio formulado por Aristóteles segundo o qual o universal está nos indivíduos. Sabemos que, para ele, o universal não podia ser apreendido como tal senão no terreno abstrato das ideias. Trata-se, com efeito, de uma intuição magnífica. Mas já é possível mostrar que, embora não tivesse esse valor para Aristóteles, esta concepção se refere, indiretamente, à ordem universal que, ao contrário do que pensava o fundador da tradição filosófica ocidental, não existe apenas como abstração, mas pode ser vista e tocada. O universal a que nos referimos são os próprios elementos fundamentais do universo: o espaço, o ar dos pré-socráticos, a energia, o fogo, e a matéria, a terra e a água. Ora, tudo que existe no universo é espaço. Não há nada no universo que não seja espaço. Onde houver matéria, sóis, planetas, asteroides, gases, poeira cósmica, rochas, água, plantas, animais e homens, sempre é espaço e energia. Contudo, onde há energia, nem sempre é matéria, embora seja espaço. Assim, o espaço se manifesta, se apresenta como um fluxo que permeia os corpos e as regiões dominadas pelo campo eletromagnético e gravitacional dos sistemas solares, nos quais se produzem e se manifestam as diversas formas da energia. Este é o estado atual da visão que temos do universo físico. Na visão objetiva, topográfica, o espaço é um vazio que existe entre as paredes do meu quarto. A parede, na visão objetiva, é um corpo material e não espaço, porque, conforme aprendemos, a parede ocupa um lugar no espaço. Porém, sabemos que o planeta está em movimento e que, portanto, a parede está em movimento e flui através do espaço que a permeia. Logo, o limite da parede não é um limite do espaço e sim do corpo material da parede. Isto é assim com tudo o que existe e constitui corpo físico, enfim, tudo que é, objetivamente, matéria. Entre minhas duas mãos há espaço, mas se os limites de minhas mãos fossem limites do espaço, eu jamais poderia juntar as mãos. Se houver um livro entre minhas mãos, eu não poderei juntá-las. Mas, se eu tirar o livro do caminho, então minhas mãos poderão se juntar, o que mostra que o limite pertence ao livro e não ao espaço que existe entre minhas mãos. Portanto, tudo é espaço. Não ocupamos um lugar no espaço, a não ser de modo relativo, porque o espaço está em toda parte e não está em parte alguma. Para admitir que o espaço é um fluxo constante e ilimitado que a tudo permeia, necessito fazer um esforço intelectual, um movimento de abstração, que, aparentemente, supera os limites da visão empírica e revela o que é, concretamente, por trás das aparências.
Porém, os videntes e os clarividentes, sem qualquer esforço intelectual, veem que a matéria é translúcida e não tem qualquer dúvida sobre a natureza ilimitada e fluente do espaço, que é único, total e indivisível. Não há muito o que dizer sobre a matéria. Todos veem que o mundo parece um conjunto de objetos materiais que possuem determinada forma. No quadro da visão objetiva, o homem também está entre os objetos. Mas sabemos que a matéria não é tudo, porque além dela existe o espaço que a permeia, a perpassa. Sabemos também que matéria é energia. Mas não podemos afirmar que todas as formas da energia são matéria. Se aceitarmos que matéria é tudo o que existe fora de nós e que podemos conhecer, então, não apenas a energia, mas o próprio espaço pode ser visto como uma forma de existência da matéria. No entanto, se no plano abstrato essas ideias se equivalem, do ponto de vista prático é preciso distinguir, pois, no quadro atual do conhecimento científico do universo, a visão dominante, matéria é tudo o que tem massa ou um corpo formado de moléculas constituídas, por sua vez, de átomos formados, por seu turno, por uma infinidade de partículas cuja ordem e funcionamento ainda são mistérios. Quanto à energia, sabemos que há formas deste elemento universal que atuam sobre os corpos materiais, mas não geram moléculas. Podem mudar o estado da matéria, quebrá-la em 2, 3 ou mais substâncias ou elementos, mas não se comportam como corpos materiais e sim como forças ou potências que alteram o estado da matéria ou decompõem substâncias compostas nos seus elementos constituintes. As radiações solares são uma forma da energia que não se comporta como a sua imponderabilidade. E é bem provável que exista no campo de nosso sistema solar toda uma série de formas da energia além das conhecidas, que nossos sensores preguiçosos não conseguem perceber e que através da câmara de Kirlian começam a ser vistas. Como tudo que existe, os seres humanos também são espaço, energia e matéria. Basta caminhar de lá para cá e pensar como isto é possível no espaço para entendermos que somos espaço. Que temos um corpo, somos matéria, disso creio que ninguém duvida. Mas também somos energia. Às vezes estamos deprimidos, desanimados, preguiçosos, sem vontade, com a atenção dificultada, a capacidade de concentração debilitada, impacientes e irritadiços. E curioso notar que isto costuma acontecer nos dias excessivamente quentes, de sol muito forte, quando as radiações solares castigam os nossos corpos. Parece haver em nós algo que nos dá boa disposição, vontade, atenção, tranquilidade, capacidade de trabalho, que perde sua força quando as radiações solares, o calor do sol, aumentam excessivamente. Quem já não sentiu isso? Somos, portanto, espaço, corpo material, matéria, e uma sensibilidade consciente e ativa, energia. Sentimos e percebemos, como os animais. Mas temos, além disso, uma potencialidade que os animais não possuem: a consciência. Temos muitas e sérias razões para acreditar que a consciência é uma potência extrafísica, como diz Carran. Ou seja, acreditamos que, no ser humano, reúnem-se de forma sintética os princípios que estão presentes em todas as coisas: espaço, energia e matéria. Acreditamos que, nesta síntese, a consciência é uma potência constituída por uma forma de energia diversa daquela que constitui o nosso corpo físico. Para nós, a consciência não é uma faculdade do corpo físico, mas uma potência de natureza extrafísica, que pode comandar o corpo material e com ele mantém uma relação de interdependência, mas não de dependência absoluta. Se tomarmos a ideia de densidade como ponto de referência, então, a consciência é uma forma de energia que constitui um tipo de matéria de baixíssima densidade em relação ao corpo físico.
Quando fecho os olhos e alguém me toca nos dedos do pé, sei que me tocam. Isto significa que minha consciência tem a forma do meu corpo e está presente em cada ponto infinitesimal do meu corpo, mas não é o corpo físico. Antes, funciona como se fosse a forma humana das afinidades e repulsões que existem nos elementos, como se fosse um registro. A matéria, o corpo, também tem os seus próprios registros. O sangue em condições normais sabe o que fazer com um corpo estranho que entra no sistema cardiovascular. Veja-se a esse respeito o brilhante artigo de Miroslav Holub, Shedding Life, na edição de abril da revista Science/86 da American Association for the Advancement of Science. A consciência sabe o que convém e o que não convém, vê, ouve, fala, sente, percebe. Tal como o corpo, a consciência nasce, desperta, e se desenvolve, ou não. Poderíamos invocar em favor da dualidade da existência humana os sonhos e as experiências de saída consciente para fora do espaço do corpo físico, que é comum a muita gente, embora poucos a dominem, mas é preferível seguir o itinerário da experiência objetiva. Um exemplo recente pode ilustrar o caráter extrafísico da consciência. Um aparelho desenvolvido pelo Centro de Estudos Avançados em Odontologia, de São Paulo, provoca anestesia superficial das gengivas e relaxamento através da aplicação de impulsos elétricos de alta frequência, 100 por segundo, alternados com impulsos de baixa frequência, 40 a 100 por minuto, com eletrodos presos às têmporas e à nuca do paciente. Ao invés de dor, os pacientes sentem prazer, tal estado de relaxamento proporcionado por esse tratamento. Muitos, conforme noticiou o Jornal do Brasil, reclamam quando os eletrodos são desligados. O que é isto? Bem, esse efeito de anestesia e relaxamento pode ser produzido voluntariamente. Quer dizer, a própria pessoa, com algum tempo de treinamento, pode anular a própria dor. Eis aí uma forte indicação de que a consciência é uma potência extrafísica que pode comandar os fluxos energéticos e físico-químicos do organismo material e que ampliar o seu comando sobre o funcionamento do corpo depende apenas de treino. Ora, o sistema físico mais importante do corpo, para a consciência, é o aparelho da visão. Sabemos quando vemos. E aqui chegamos à informação mais poderosa que Bianca recebeu de Carran e de maneira responsável e generosa estende a todos os habitantes do planeta Terra. A velocidade do impulso cerebral pode ser conscientemente acelerada através de um trabalho físico para a conquista da autoconsciência. Seu objetivo é conquistar a autoconsciência, saber quem eu sou, o que sou e por que sou, perguntas que só fazem sentido se admitirmos que somos uma potência extrafísica e que esta não é a primeira nem a última vez que estamos vivendo. O que é decisivo nesta informação é o seu caráter operacional. Em resumo, o impulso cerebral é a força que determina a qualidade da percepção que temos de nós mesmos e do universo físico. E trabalhar para acelerar a sua velocidade é mais urgente do que nunca no mundo em crise em que vivemos. Acelerando nosso impulso cerebral, poderemos sair do corpo físico e ver que somos um espírito que sabe, vê, sente, percebe, fala, ouve, como diz Carran. Acelerando o impulso cerebral, podemos ver que a matéria é translúcida e que a consciência é uma forma extrafísica presente no espaço. Acelerando nosso impulso cerebral, poderemos entrar sem susto na era solar, prevista por Fritjof Capra, em sua obra O Ponto de Mutação. Através deste trabalho físico para a conquista da autoconsciência poderemos, enfim, compreender como funciona o universal que está nos indivíduos. E isto porque, para qualquer pessoa humana, o indivíduo que manifesta o universal é ela própria.
Poderemos também compreender de maneira mais concreta as condições de potência e de ato inerentes ao princípio do desenvolvimento, de que falava Aristóteles. Poderemos ver também que o ser em si e o ser por si, conceitos pelos quais Hegel tentou compreender o desenvolvimento da consciência racional, se aplicam de modo ainda mais legítimo e mais rico, porque não exclui a consciência racional, mas a potencializa. As relações entre a velocidade do impulso cerebral e a profundidade e amplitude da consciência humana. Veremos que, se a frequência do impulso cerebral é baixa, temos o que chamamos de consciência normal, o mundo dos objetos, a linguagem, enquanto que a parte que não vemos, a vertigem do poeta Ferreira Goulart, é a imensidão das nossas possibilidades, que não aprendemos a ver. Mas se acelerarmos nosso impulso cerebral, então, veremos que precisamos da linguagem, vale dizer, dos objetos, da matéria, do corpo, mas precisamos também, hoje mais que nunca, da clarividência. O trabalho físico para a conquista da autoconsciência é a mediação necessária e eficaz, pela qual podemos transformar em ato, atualidade, a clarividência que existe em estado potencial em todos os seres humanos. Trata-se de uma técnica provada pela prática, pela vida dos que se dedicaram e dedicam apenas 1 hora ou pouco mais por dia para aprendi-la. Mas ninguém deve se iludir sobre o valor desta técnica. Não se trata de algo mecânico e também não se confunde com técnicas de controle mental, meditação transcendental, projeção astral, yoga ou outras formas de abordagem do espaço interior. Trata-se, na realidade, de um trabalho no sentido concreto deste termo, um trabalho responsável e persistente, no qual cada um conquista novos limites de percepção, consciência e autodeterminação, segundo o próprio ritmo pessoal. Trata-se de um trabalho físico. Alguns caminharão mais depressa, outros, mais devagar, mas todos poderão caminhar, segundo seu próprio ritmo, rumo à autoconsciência. E este trabalho, o desenvolvimento da capacidade sensorial que ele desencadeia, não exclui a visão objetiva. Antes, a integra e a potencializa, permitindo-nos avaliar corretamente a sua necessidade, os seus limites, o seu caráter prático, o seu verdadeiro valor. Atualmente, a velha disputa entre empiricismo e racionalismo já não tem mais o menor sentido. Já se sabe desde o século passado que a realidade não pode ser vista apenas como objeto, mas que constitui a atividade humana sensorial. Em outras palavras, é equivocado encarar a realidade como se fosse algo independente da atividade prática dos homens. Ela existe com sua substância e sua forma, porém, a consciência a percebe através de sensores corporais, físicos. Se estes sensores estiverem atrofiados, a realidade que veremos será uma realidade empobrecida, feita apenas de objetos, os quais, então sim, deixam de ser apenas meios, que é o que são, para se tornarem finalidade, já que é tudo o que se vê. E isto se refere tanto ao universo físico, como ao mundo social e ao espaço interior dos indivíduos. Portanto, se a realidade é, além de objeto, prática humana, atividade humana sensorial, ou seja, é feita também de uma dimensão subjetiva, porque ela é para nós, então, se eu puder ampliar a capacidade dos meus sensores, estarei mudando a qualidade da realidade que percebo. Ela continuará a ser a mesma realidade, mas eu passarei a ver nela um mundo completamente diferente e infinitamente mais vasto e mais rico em dimensões e possibilidades do que aquele que minha atenção destreinada antes permitia incluir sob a categoria da realidade. Poderei ver, inclusive, que aquilo que hoje representa uma realidade imanente, portanto, não captada pelos nossos sensores, poderá se tornar visível a olho nu. Poderei ver que os sentidos podem tudo porque eles também são espaço, energia e matéria e o seu potencial é da mesma ordem de grandeza do campo de energia a que pertencem.
tive a felicidade e o privilégio de apresentar esta obra e de preparar para a impressão o texto final do relato de Bianca. Tudo foi feito para que a sua forma de redigir, a sua forma de dizer fosse mantida intacta. Na verdade, o que o leitor tem em mãos não é simplesmente um livro a mais, o relato a mais. É uma notícia séria, densa de consequências, uma notícia libertadora. Este livro constitui, na verdade, de modo prático, objetivo, operacional, uma plataforma de esperança nestes tempos do nada. Uma plataforma da qual cada um poderá se lançar livremente na busca e na conquista das inimagináveis possibilidades do infinito. Seguiu tua curso, Ilacia de Erler Genti. Introdução. Quando decidi fazer este relato, o fiz pensando nas pessoas que, como eu, tiveram ou têm contato com habitantes de outros planetas. Depois de passar 10 anos tentando divulgar o meu contato entre ufologistas, cientistas, médicos, psicólogos, pesquisadores, éticos, através da imprensa, de encontros e congressos, sei, agora, perfeitamente bem, porque muitas pessoas que têm contato preferem não falar sobre o assunto. Tenho certeza de que, assim como eu, eles foram objeto de dúvida e descrença ao relatar o que lhes havia acontecido. Mas entendo também que o momento não é para a omissão dos fatos. E foi por esta razão que resolvi fazer este relato por escrito, na esperança de que a minha experiência possa vir a ajudar a esclarecer as dúvidas de muita gente e também para preservar a veracidade do que me aconteceu. Meu contato teve início na noite de 12 de janeiro de 1976. Até esta data, eu, como a maioria das pessoas, não acreditava que pudesse haver vida em outros planetas, e esta descrença não estava relacionada com o meu grau de instrução, mas sim com a religião, na qual eu fui criada, a Assembleia de Deus, cuja doutrina nem sequer cogita esta possibilidade. Quando eu tinha 21 anos, conheci outra fé religiosa, as Testemunhas de Jeová. Não cheguei a ser uma adepta convicta desta seita, mas admirava e respeitava seus participantes, daí minha total descrença sobre a possibilidade da existência de vida em outros planetas. Mas os fatos me colocaram diante de uma realidade até então inacreditável para mim. Naquela noite, vi, falei e toquei em tudo aquilo que eu sequer imaginava que existisse. Tudo que vivi naquela noite mudou totalmente, e para melhor, a minha vida. Mais do que o susto, o medo e o impacto do primeiro momento, o meu contato me proporcionou acesso a conhecimentos que marcaram profundamente o sentido da minha existência. A certeza de que existe um Criador, a origem da vida da Terra, a razão do esquecimento da nossa origem. Centro de Estudos de Cineidologia Limitada. Fazenda Maitbus, rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 29 PAGIN. Como curar as doenças e como evitá-las e como deixar de morrer, tudo isto me deixou eufórica e ansiosa. O meu primeiro impulso foi contar a todo mundo aquilo que me havia acontecido. Foi então que tive minhas primeiras decepções. As pessoas quase sempre reagiam com estranhezas ao que eu lhes contava. Muitas passaram a não me procurar mais. Porém, as maiores decepções estavam ainda por vir, e estas foram realmente marcantes em minha vida. A partir do momento em que eu comecei a entrar em contato com pessoas que se diziam entendidas no assunto, a ufologia, não foi difícil perceber que, entre elas, algumas nem sequer tinham tido um avistamento.
Estas pessoas mentiam e fingiam o tempo todo estarem em contato direto com outros planetas. Em contrapartida, muitas foram as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, que realmente lutavam e continuam lutando até hoje para que este assunto chegue ao público com o máximo possível de informações corretas. Por isso, neste relato citarei com muito carinho o nome das pessoas que com seu trabalho muito me ajudaram. Quanto às outras, não citarei seus nomes, mas relatarei alguns fatos que me mostrarão de maneira inconfundível que é preciso distinguir entre as que desejam aprender e saber e aquelas que apenas desejam dominar e manipular grupos de pessoas que, assim como eu, buscavam e buscam com sinceridade esclarecimento sobre fatos e dúvidas que despertam as indagações mais profundas da consciência humana. Rapidamente, aquela coisa nos sugou para dentro de si com carro e tudo. E, o sequestro. No dia 12 de janeiro de 1976, eu me levantei como já vinha pensando, havia algum tempo, em trocar o meu carro. Este foi o assunto durante o café da manhã. Eu já tinha tentado fazer esta troca no Rio de Janeiro, mas estava encontrando muita dificuldade por causa do ano de fabricação e do estado de conservação que não era bom. Pensei em ir a Belo Horizonte fazer esta troca com um de nossos amigos que na época, trabalhava no comércio de carros usados. Minha irmã morava comigo e se propôs a tomar conta da casa e das crianças para que eu pudesse viajar. Decidimos, então, sair naquele dia. Fui para meu trabalho e tornei providências para a viagem. Saímos do Rio de Janeiro, eu e meu companheiro, à tardinha, mais ou menos às 18 horas. O dia tinha sido quente e abafado e, quando começamos a subir a Serra de Petrópolis, caiu uma chuva forte, que continuou por muito tempo. Quando estávamos descendo a serra, resolvemos parar para jantar. Enquanto isso estaríamos dando um tempo, esperando que a chuva passasse ou diminuísse um pouco. Paramos numa churrascaria, logo no final da descida da serra. Jantamos. A chuva ficou mais fraca. Continuamos a viagem, com a decisão de só parar para abastecer o carro. Eu adormeci e fui acordada por meu companheiro que me disse estar ficando com sono. Estávamos passando por Três Rios, ainda no estado do Rio de Janeiro. Eu disse a ele que parasse onde ele quisesse, mas ele resolveu continuar dirigindo mais um pouco e eu continuei deitada. Depois que passamos para Ibuna, divisa do estado do Rio com Minas Gerais, ele me disse que teria que parar mesmo, porque o gás do escapamento estava fazendo seus olhos arderem muito. Meu carro era um Karmann Ghia, ano 65, e tinha alguns buracos no assoalho pelos quais o gás entrava dentro do carro. Começamos a procurar um lugar para parar, mas estava difícil porque a estrada tinha muitas curvas e o acostamento era estreito. Finalmente, chegamos próximo à cidade de Matias Barbosa. Havia um trecho novo nesta estrada, que ainda não tinha sido inaugurado, e me lembro disto porque embaixo da ponte havia barris mostrando que o trânsito estava fechado naquela parte da estrada. Mas, como os carros, que iam à nossa frente, passaram por entre os barris e pegaram o trecho novo, nós fizemos a mesma coisa. A pista era larga com grandes retas e ainda não havia demarcação. Logo depois de uma descida, paramos no acostamento, à nossa esquerda, na contramão. Meu companheiro recostou o seu banco, deitando-se. Ele pediu que eu tornasse conta e o chamasse dentro de 30 minutos ou uma hora, porque ele queria estar em Belo Horizonte bem cedo porque tinha um compromisso com um de seus amigos. Ele adormeceu logo a seguir e eu acendi um cigarro e fiquei ali olhando de um lado para o outro, como todos fazem, eu acho.
Ali não estava chovendo e nem o céu estava totalmente escuro, mas havia blocos grandes e separados de nuvens pesadas de chuva. Olhei para o relógio do carro que marcava 23 horas e 30 minutos. Quando olhei para minha frente, notei uma luz no céu que me pareceu ser um balão. Como não havia nada mais importante para fazer naquele momento, fiquei a observar aquela luz que se movimentava vagarosamente, de um lado para o outro, entrando e saindo das nuvens. Devia estar bem distante, pois aquela luz era pequena. Porém, cada vez que ela fazia um movimento de ida e volta, aumentava de tamanho. Fiquei observando durante algum tempo, 5 ou 10 minutos, não me lembro muito bem. Aquela luz foi se aproximando lentamente, enquanto eu fumava. A minha impressão era de que ela estava a 100 ou a 200 metros de altura, mas, realmente eu não posso afirmar. Todavia, a luz estava ali, disto eu tenho certeza. Até aquele momento, se nada mais houvesse acontecido, aquela luz não teria significado nada para mim. Digo isto porque eu estava acostumada a ver constantemente, no Rio de Janeiro, os cariocas soltarem muitos balões, o que não é comum em Minas Gerais. Mas eu nunca tinha visto um balão tão bonito como aquele. Ele flutuava acima do morro que estava à minha frente e à direita. Fiquei observando aquele balão com muita admiração, pois nunca tinha visto um tão bonito. Sua luz vermelho-alaranjada refletia um brilho transparente, mas não se expandia. Eu estava achando tão bonito e diferente que cheguei a pensar com orgulho: puxa vida! O mineiro custa a fazer alguma coisa, mas, quando faz, olha só que coisa mais linda! Porém, quando abaixei para apagar o cigarro, assim que voltei a olhar novamente para aquele local, não vi mais a luz ou balão e não dei a menor atenção ao fato, pois pensei que ele tivesse caído por detrás do mono. Pouco depois, numa baixada, logo à frente, uma luz enorme acendeu e apagou de repente. Aquele clarão foi muito forte e acompanhado de um zumbido. Logo a seguir, levei as mãos aos olhos, esfregando-os. Quando voltei a olhar para o que tinha acontecido, ao recostar-me no banco vi algo grande e escuro vindo em minha direção pelo ar. Não sei o que pensei naquele momento, mas sei perfeitamente que comecei a dizer aos gritos ao meu companheiro que um avião estava caindo em cima do nosso carro. Ele ainda pôde ver o vulto que pairava sobre nós. Rapidamente, aquela coisa nos sugou para dentro de si com carro e tudo. Senti uma sensação de leveza muito grande pelo corpo. Com medo de flutuar, segurei-me com força no banco. Não havia nenhuma claridade dentro do lugar onde nós estávamos. Naquele momento, isto não tinha a menor importância porque, assim que passamos para dentro daquela coisa, senti um peso enorme pelo corpo, tão grande que eu não conseguia mover-me para nada. Falar tinha se tornado difícil, pois minha língua estava pesada e dormente, como se tivesse sido anestesiada. Eu estava em pânico e o meu companheiro totalmente atordoado sem saber o que fazer, pois não dizíamos outra coisa a não ser isto: como vamos sair daqui? E as crianças, como